Aula de Matemática Ensino Médio. Estagiário Edivaldo Cardoso de Araújo. Tema da aula de hoje é a distância entre dois pontos do eixo real. Distância entre dois pontos do eixo real. Considere que a uma longa avenida reta esteja associado um sistema de abscissas, isto é, uma parte do eixo real em que a unidade adotada seja o quilômetro. Um carteiro está localizado no ponto A de abscissa 5 dessa avenida. Veja, o carteiro está no ponto A de abscissa 5. Se o carteiro se deslocar do ponto A até o ponto B de abscissa 9, veja, ponto B de abscissa 9, a distância percorrida em quilômetro poderá ser calculada por 9 menos 5, valor final 9 menos 5, valor inicial 9 menos 5, que é igual a 4. Se o carteiro se deslocar do ponto A até o ponto O, que é a origem, ponto O, de abscissa 0, a distância percorrida em quilômetro poderá ser calculada por 5 menos 0, que é igual a 5. Veja, do ponto A até a origem, valor final que é 5 menos o valor inicial que é 0. Logo, 5 menos 0 é igual a 5. Se o carteiro se deslocar do ponto A até o ponto C, veja, o ponto C é o ponto menos 4, de abscissa menos 4. A distância percorrida em quilômetro poderá ser calculada por 5 menos 4. Veja que o ponto A é 5, a abscissa, ponto C é menos 4. Valor final menos valor inicial. Menos por menos é mais. Logo, somamos 5 mais 4 é igual a 9. Observe, portanto, que a distância entre dois pontos distintos do eixo real é a diferença entre as suas abscissas, o maior menos o menor. No caso, a maior abscissa menos a menor abscissa. Se dois pontos coincidem, ou seja, estão em cima do outro, então a distância entre eles é igual a 0. Definimos: sejam A e B dois pontos do eixo real com abscissas XA e XB, respectivamente, ou seja, nessa ordem, com x do B maior ou igual a x do A. Veja, x do B ele é maior do que o x do A. Chama-se distância entre os pontos A e B, que indicamos por DAB, ou seja, distância de A e B, de A até B, ou DBA, distância do B até o A. A diferença de x do B, que é o valor final, menos o x do A, que é o valor inicial, é a distância do ponto A até o ponto B. Logo, a distância de AB é igual a x do B menos x do A. Notas: 1. Observe, na definição que x do B maior ou igual a x do A, logo x do B, passamos o x do A para o primeiro membro, com o sinal trocado, fica menos x do A. Continua maior ou igual, como eu tirei o x do A para o primeiro membro, ficou 0 do lado direito. Isto é, x do A menos x do B maior ou igual a 0, isto é, a distância entre dois pontos é um número real positivo ou nulo. Maior significa positivo e igual a 0 significa nulo. A distância entre os pontos A e B também pode ser indicada por AB ou por BA. O ponto C abaixo aqui. Se o ponto C estiver a uma altitude x, em metro, qual será a distância entre C e o nível médio do mar? Como a distância deve ser representada por um número
não negativo, ou seja, positivo, devemos analisar as duas possibilidades, se está no nível do mar ou acima dele, ou seja, no nível do mar ou acima do nível do mar. No nível do mar é aqui no O, ponto O, e acima do nível do mar é acima do ponto O. Isto é, x é maior ou igual a zero, ou seja, é nulo ou positivo, ou C está abaixo do nível do mar, isto é, x é menor que zero, abaixo do nível do mar, ou seja, x menor que zero é negativo. Se o x é maior ou igual a zero, positivo ou nulo nesse caso, então a distância entre C e o nível médio do mar é a própria medida x. Por exemplo, se a altitude do ponto C é 50 metros, ou seja, mais ou menos aqui no meio, 50 metros. A distância entre C e o nível do mar é a própria medida 50 metros. Veja, de 50 até o nível do mar são 50 metros. Se x é menor que zero, ou seja, negativo, abaixo do nível do mar, então a distância entre C e o nível médio do mar, em metro, é menos x. Note que, nesse caso, menos x representa um número positivo, pois x é negativo. Por exemplo, se a altitude do ponto C é menos 50 metros, ou seja, aqui abaixo do nível do mar, menos 50 metros. De menos 50 metros até o nível do mar, que é o ponto O, zero, a distância entre C e o nível do mar é menos 50 metros, ou seja, menos por menos mais, então 50 metros. 50 metros igual a distância acima do nível do mar até a origem, do 50 até a origem, ponto O. Resumindo, a distância D entre o ponto C e o nível médio do mar é dada por D igual a x. Se o x é maior ou igual a zero, ou seja, positivo ou acima, aliás, positivo ou nulo, maior significa positivo e igual a zero significa nulo. Menos x é positivo se x é negativo, ou seja, menor que zero. Em duas sentenças que descrevem a distância D podem ser sintetizadas em uma única sentença, ou seja, a distância D é igual ao módulo de x. D é igual ao módulo de x, a expressão, que é lida como D é igual ao módulo de x. Então, obrigado e até a próxima aula. Qualquer dúvida, escreva aqui nos comentários ou poste sua dúvida lá no grupo do WhatsApp.